Esses times entraram em contato com você sabendo que o contrato estava terminando, então aparece só que vocês optaram por fazer a renovação, né? Com o Ceará, porque a gente sabia, a gente falou, a gente fazendo as coisas certas, as coisas daram certo da melhor forma. Você chegou a ver a entrevista do Gabriel Lacerda hoje mais cedo? Cheguei, vi uma boa parte da entrevista dele, achei bem legal, né? Um cara que é muito agradecido, muito grato ao Ceará pela oportunidade, por ter tornado profissional ele nessa reta final, né? De jogador ali em formação, que ele teve uma boa passagem ali, né? Pelos times. Acho que eu já até fiz um vídeo sobre o Gabriel, de que ele passou pelo Palmeiras, mas antes ele passou por outros clubes também. Mas foi aqui que ele se formou jogador profissional, ele concluiu esse período na base e migrou para o profissional. Hoje é um cara importante, está sendo muito bem aproveitado pelo Lúcio, é titular hoje. Eu acho que dá para considerar o Gabriel como dono da posição hoje com o Lúcio, né? Então, eu acho que o Gabriel fez uma boa entrevista, assim, bem legal, conhecer um pouco mais da vida do jogador, de como ele encara a carreira. Ele é muito centrado, aparentou ser muito centrado, muito correto, muito senhor de si, né, da dedicação que ele precisa ter para ter um bom desempenho da carreira, Douglas. Eu tava vendo, né, até alguns trechos dessa entrevista também, e a Rafaela Brasileiro, que tem um blog que é muito bom mesmo, fica a dica para vocês, que é o meuvozão.com, tá, gente? E ela postou lá até umas aspas do Gabriel Lacerda. Gabriel Lacerda, que muitas vezes a galera confunde, assim, o cara é da base. Ele não é assim, ele é da base, original da base, né? Mas ele não é um jogador de base há muito tempo. Ele já é um jogador consolidado no time profissional, com vários jogos, com 30 jogos no ano no time profissional. Então já é sim, né, um jogador que nem é mais um inexperiente, ele já tem uma certa experiência em Série A também, e ele revelou que recebeu algumas propostas, né? O Klaus estava falando aí de gratidão que ele tem pelo Ceará, e tá aqui umas aspas que a Rafaela trouxe aqui no meuvozão.com. Não queria sair assim, diz Lacerda sobre assédio de clubes do futebol europeu, tá? De acordo até com a matéria aqui, né, de acordo com o que ele falou lá na rádio CBN mais cedo, ele falou o seguinte, eu tive propostas para sair de graça do Ceará para outros times europeus, poderia assinar um pré-contrato. Eu falei, não vou sair dessa forma. Tinha times de Portugal, da Ucrânia e outros aí, no momento certo pode chegar uma proposta bem suada, e eu saí do Ceará por cima, e ajudando o clube, e a mim é o mais importante, tá? É uma informação até que assim, a gente não tinha conhecimento, né, de tantos times assim, até da Europa, buscando jogador que teve o contrato recentemente aí, renovado até o final de 2024, mas é diferente de até, sei lá, alguns jogadores que não pensam assim, né, Klaus? Chegou uma proposta, de repente assina um pré-contrato e vai embora. Ele deixou bem claro que ele não quer isso, né? Ele quer, quando for para sair direitinho, todo mundo ganhando, ele ganhando, o Ceará ganhando, e é também uma postura legal aí de quem vem da base do Vozão, né? Sem dúvida nenhuma, acho que é uma postura bem profissional, bem ética, né? Acima de tudo, não é nem uma questão profissional, porque basicamente ele poderia ter feito essa opção e tá tudo bem, assim, mas do ponto de vista ético, ele foi muito correto com o Ceará, muito grato, então ele tomou a melhor decisão para a carreira dele, e eu acredito que o Gabriel vai se consolidar assim, vai ser uma boa venda futura para o clube, vai ter uma sequência daqui a pouco em clubes europeus, é um bom jogador. Então, torcer pelo Gabriel, torcer para que ele continue indo bem nessa reta final de Brasileiro. Eu acho que tá importante. Eu acho assim, Douglas, a gente não teve muitas vendas esse ano, né? A gente não teve uma boa temporada. Então, assim, eu acho que o Gabriel pode ser o jogador a ser aproveitado para se tornar um ativo interessante de venda futura. Eu acho que é um jogador que você pode pensar nisso com tranquilidade, porque é um bom jogador, tá tendo oportunidades, já tem vários jogos na carreira como profissional. É um jogador que vai agregar em qualquer time ali da Europa, óbvio que não dos principais centros, mas centros que queiram um jogador de boa qualidade, assim como foi o Rick, que marcou o gol hoje. Eu acho que o Gabriel Lacerda pode se tornar, assim, um ativo bem interessante no final dessa temporada para rentabilizar. Eu acho que a gente tem que aumentar. Eu acho que a gente vinha num processo de venda de jogadores, mas que esse ano a gente investiu mais, comprou mais e, ao mesmo tempo, vendeu menos. Isso não é legal. Acho que a gente tem que ter uma rotatividade de vendas bem alta para poder compensar, né? Eu acho que tem que ter
essa preocupação também. Mas tem que vender as principais peças. Não estou falando das principais. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Em alguns momentos até eu acho que não cabe algum tipo de venda quando, por exemplo, você não tem a peça ali para repor. Essa leitura de quem vai ser vendido são outros 500. É uma questão estratégica. Certo ou errado, a gente só vai saber na hora. Como foi o caso, por exemplo, do Saulo Mineiro. O Saulo queria ir embora, ele não tinha muito o que fazer. Mas do ponto de vista do clube, eu acho que da torcida, não era o momento para o Saulo ter ido embora. Mesmo que a venda fosse boa, porque ele era o nosso titular, entendeu? Faz falta, impacta dentro de campo. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Fazer essa leitura, mas não deixar de produzir vendas. Eu acho que o clube precisa ter uma receita de vendas maior do que o que teve esse ano. Ficou para mim esse gap. Tá ficando. Tomara que o Gabriel aí possa, quem sabe, vir a se tornar uma boa venda futura aí para o clube. Exatamente. Essa do Saulo é um baita exemplo, porque sim, foi uma baita venda, né? Foi um valor até, acho que o maior que o Ceará conseguiu em venda direta, até o futebol cearense. Não sei se foi, acho que foi o futebol cearense, né? Se não me engano, na época do Saulo Mineiro. Enfim, a confirmar essa informação. Mas do Ceará, sim, foi a maior venda na época. E só que na época não trouxeram ninguém, cara. Não trouxeram ninguém e a gente ficou ali com déficit no ataque muito grande e o Ceará acabou prejudicado dentro de campo porque não repôs a altura. Esse ano, interessante, esse ano a gente não perdeu nenhum jogador, né? 2022, assim, por venda, a gente que até, o Ceará vendeu o Pedro Nares, que foi uma venda surpresa, inclusive, foi pro mesmo time do Rick e rendeu aí mais de 1 milhão, e estava já no Sport até meio encostado também, nem era titular absoluto, então foi sim uma baita venda por todo esse contexto, mas do time do Ceará mesmo, em 2022, não teve venda não, cara, não teve venda não. A última acho que foi do Rick mesmo, no final do ano passado, né, em dezembro do ano passado. O Rick, que é mais um jogador da base, fez gol lá no Ludogorets, na Europa Liga hoje, e tá indo bem, né? Isso é até legal, porque o Ceará ainda tem aí um percentual que, se ele for vendido, pode aí beneficiar o Ceará também. Mas enfim, faz parte do futebol esse tipo de coisa, esse tipo de ativo, como se fala, e o Gabriel Lacerda acaba se posicionando aí como um futuro ativo do clube também, que ele ainda consiga render aí muito bem pelo Ceará. Com o Lúcio Gonzalez ele voltou a jogar bem, isso deixa o torcedor bem animado. E para quem não viu, galera, vai lá no meuvozão.com que tem esse resumo, né, da entrevista do Gabriel Lacerda, e tem também, né, na CBN, que é bem legal, é uma live que eles fazem de manhã, né, Cláudia, do Povo. A partir das 11 horas, na CBN, né, o Povo. Você acabou de assistir um corte aqui do BPR, da nossa live de ontem. Fica ligado, que eu não sei o que era para falar, mas o Logan disse que era para curtir, deixar o like e compartilhar. Eu acho que é isso.